Boa noite a todos, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma classe, mais uma aula nossa da classe no detalhe. Acho que só estou vendo rostos conhecidos hoje aqui, mas caso tenha alguém que está chegando hoje pela primeira vez, todas as sextas-feiras a classe no detalhe se destina a estudar com profundidade, verso a verso, vendo todos os detalhes, checando as fontes bíblicas. Todas as sextas a gente tem estudado dessa forma o livro do Apocalipse. Hoje a gente vai para a nossa sétima aula. Sejam bem-vindos. Todas as sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Hoje a gente começou 10 minutos aí depois. A gente tem como guia da nossa classe dois amigos. O Exinaldo já está aí com a gente, já conversei com ele um pouquinho antes. Seja bem-vindo, Exinaldo. E o Obrigado, Carlos Rafa. Scheid está aí com a gente também. Carlos, dá um aí pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bom? Abraço para vocês aí. Pronto. Acho que já estamos prontos. Vamos correr hoje, já que a gente está com 10 minutinhos a menos. Vamos orar para a gente iniciar a nossa classe. Carlos, você pode orar aí para a gente gente começar? Oremos então. Paizinho querido, amado Deus, queremos nesse momento pedir a tua orientação, a tua companhia, que o Senhor dirija essa aula, que o Senhor seja o dirigente, que o seu Santo Espírito esteja entre nós, para que nós possamos de fato compreender o que vamos ler e ilumina-nos, Senhor Deus, para que nós possamos absorver o máximo possível desta aula e assim poder, obtendo esse conhecimento, ter uma comunhão mais profunda contigo. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amigos, depois da saga das sete igrejas, da gente ter esmiuçado as sete igrejas durante as últimas ao longo das últimas aulas que a gente teve, chegou o momento da gente pular de assunto e ir para o segundo bloco do livro do Apocalipse, a gente pode dizer assim, já que alguns estudiosos dividem o livro do Apocalipse em três, e esse segundo bloco é do capítulo 4 até o 11, que fala sobre a entronização de Cristo. Hoje a gente vai precisar muito de papel e caneta, ou de uma caneta bem fininha para anotar muito na Bíblia, porque a gente vai começar um assunto onde nós vamos fazer extensas referências ao Antigo Testamento. A gente já comentou aqui em uma das nossas aulas, na aula introdutória, que o livro do Apocalipse é um livro de muitas referências ao Antigo Testamento. O plano de fundo todo do livro de Apocalipse é o Antigo Testamento. E hoje a gente vai para o capítulo 4 do livro de Apocalipse, a entronização de Cristo no santuário, no reinado davídico. E a gente vai, hoje, mais uma vez, com o nosso amigo Exinaldo Pereira nos guiando para esse assunto. Exinaldo, está com você. Eu já vou pegar papel e caneta aqui para anotar também. Eu já estou anotando aqui na minha Bíblia. Vai lá, Exinaldo. Obrigado, Rafael. Quero cumprimentar o amigo Carlos Scheid. Forte abraço aí, Carlos. Você, sua família, toda a sua casa aí, meu amigo, meu nobre. Obrigado. Quando vocês quiserem comentar aí também, basta vocês ligarem o microfone aí e darem um toque, tá? A gente vai compartilhando juntos. A gente vai compartilhando junto essa lição aí. Também quero cumprimentar a todos os amigos participantes que estão aí nos assistindo. É uma alegria a cada sexta-feira reencontrar vocês aqui. A gente pode perceber o desejo de vocês em estudarem a palavra de Deus. E para nós também é uma alegria estar aqui aprendendo juntos, né? Porque na medida que a gente transmite, na medida que a gente passa o assunto, a gente também aprende, porque isso faz com que a gente pesquise mais, se prepare melhor, busque também. A gente aprende com as perguntas que vocês postam também, a gente aprende com os comentários que vocês postam. Então, eu quero incentivá-los a vocês escreverem aí também no chat, né? Vocês podem escrever aí, vocês podem comentar, podem perguntar, tá ok? É muito importante a participação de cada um de vocês. Muito bem, assim como o Rafael falou, eu vou já compartilhar a tela aqui, mas nós vamos entrar em um novo assunto. Só um momento. Deixa eu só pegar aqui o PowerPoint, só um momentinho. Peraí. Isso. Nós vamos entrar em um novo bloco, uma nova sessão, poderíamos dizer assim, do Apocalipse. Eu acredito que foi muito bom. Só um momento, peraí. Foi muito bom o momento que a gente passou ali nas 7 igrejas. Que eu tenho que abrir o meu PowerPoint. Só um momento, peraí.
Foi muito bom o momento que a gente passou ali nas 7 igrejas, onde a gente pôde ver ali o desenvolvimento. Bem, não estou encontrando aqui o PowerPoint. O PowerPoint está aberto aqui, não está querendo abrir aqui no compartilhar. Vamos ver aqui. Acho que eu tenho que salvar. Espera aí. Está aqui, ó. Aguardem. Onde a gente pôde ver ali o desenvolvimento do cristianismo ao longo dos séculos, não? Só um momento. Espera aí. Ó, vamos tentar de novo aqui. Toda sexta-feira dá certo. Ué. Não está aparecendo o meu PowerPoint aqui na área de compartilhamento. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho uma sugestão, Exinaldo. Se você Pois não, quiser meu irmão. me mandar por e-mail ou mandar para o meu... Ah, ok. O Carlos, está aí no grupo do Zap. Eu acho que eu mandei no seu Zap aí. Perfeito, eu vou abrir ali. E você abre aí, por favor. Fica mais rápido. Porque tá aqui, mas não está querendo compartilhar. Só um Isso é uma minutinho. coisa estranha. Vou só abrir Tá aqui aí meu WhatsApp de novo. tá aí no grupo aí que eu mandei para ti. Tá. Ok. Então, é o seguinte, eu quero dizer que hoje, então, a gente vai passar por uma nova fase. A gente vai comentar o capítulo 4 do Apocalipse. A gente não vai entrar no capítulo 5 hoje, porque o assunto é bem extenso. E a ideia é que a gente detalhe bem aqui, não? Então, já passamos pelo capítulo 1, que é uma introdução, aí o capítulo 2, 3 são as 7 igrejas. A gente vai avançar agora para o capítulo 4 do Apocalipse. E assim como o Rafael ele introduziu, o capítulo 4 do Apocalipse, e 5 também, a gente vai trabalhar bastante com o Antigo Testamento. Especificamente o capítulo 4, tá? E eu acredito que 60% da aula a gente vai trabalhar aí com o Antigo Testamento, tá bom? Para a gente ter uma compreensão melhor aqui do capítulo 4 do livro do Apocalipse. Conseguiu encontrar aí, né, o PowerPoint, né, Carlos? Tá. Opa. Vai esperar o Carlos compartilhar ali, ele já. Guardemos só uns momentos só. Seu microfone está desligado aí, Carlos. Só um momento. Rafael, eu Conseguiu? não tô conseguindo abrir aqui meu WhatsApp no computador. Tem duas opções. O Rafael também tem. Vê se o Rafael consegue. O Rafael também tem. Vou tentar compartilhar aqui. Ou então Rafael também tem. manda por e-mail aí. Eu vou tentar repetir aqui a operação. É muito estranho. Por que não está querendo compartilhar aqui? Porque está na tela aqui do meu notebook aqui. É estranho também, porque sempre conecta aqui e não está conectando agora, não sei porquê. Vamos resolver isso aqui já. Só um momento. Ah, agora acho que Foi? consegui conectar bem aqui. Mas pode ir aí, Rafa. Muito... Eu estou tentando, não estou conseguindo também. Ei, rapaz, hoje é o dia. Peraí que a gente já estou abrindo aqui o PowerPoint. Pronto. Que é isso, resolvi. Rapaz? Rapaz, deixei tudo no ponto aqui. Aqui. Peraí que não. Guardemos só um pouco aí.
Conseguiram vocês acessarem aí? Consegui. Ok. Foi? Eu acho que é isso aí, né? Peraí. Parece que eu vi. Não vi nada aqui ainda não. Ele foi e parou. Atenção. Ele foi e parou no meio do caminho. Share de novo. Lá. É isso aí. Ó, foi e parou. Tá, ok, tá aí. Agora é só compartilhar a tela toda aí, ô Carlos. Tá contigo, né, Carlos? Tá aqui comigo. Você vai Tá, falando, então eu tô passando. acho que eu vou depender aí do seu toque aí. Tá, você vai me dando os toques aqui. Pra fazer. Não, eu apenas vou pedir para você avançar, né? Eu avanço, não. Pode Tranquilo. avançar então, avancei. Isso, pode avançar, né? Ok, pode preencher essa tela aí, acho que nós temos... Ok, tá bom. Então, amigos, aí está o esboço da aula, tá? Nós dividimos essa aula em 4 partes. É certo que o capítulo 5 ali nós não vamos entrar, então essa aula ela é dividida em 2 partes, é capítulo 4 e 5, mas o capítulo 5 nós não vamos entrar. A gente vai, hoje, praticamente, o capítulo 4, tá bom? Então, a primeira parte a gente vai tratar sobre um tema importante, não somente no Apocalipse, mas em toda a Bíblia, sobre o santuário. E vocês vão perceber a importância desse tema. A gente vai tratar também sobre a estrutura do livro do Apocalipse e o santuário. Talvez vocês pensem assim, por que nós não falamos isso lá no início, se a gente vai falar sobre a estrutura do livro do Apocalipse? É porque vocês vão perceber que para entender o capítulo 4, é importante que nós entendamos o assunto sobre o santuário. Então, a gente reservou esse tema para este momento antes de entrar no capítulo 4, tá? E o ponto número 3 da aula ali é o próprio capítulo 4, que o título da aula do capítulo 4 é O Trono de Deus. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar aí, é o trono de Deus, né? A ideia de que Deus ele tem um trono, e esse trono é o centro de comando do universo, tá bom? Então vou depender que o Carlos passe os slides aí. Pelo jeito ele vai ter que ficar lá, sentado eternamente. Eu acho que ele deu uma saída, né? Olha lá. Depender que você passe a aula aí, Carlos. Vai lá. Isso, pode dar um clique aí, por favor. Pode avançar. Aí, ok. Vamos lá, então. A gente já vai começar, ao invés de a gente começar a ler o capítulo 4, a gente vai começar pelo Antigo Testamento. Não é necessário você abrir o texto, porque eu projetei o texto na tela, mas lá no Antigo Testamento, bem lá no início, no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, nós temos uma ordem que Deus deu a Moisés, quando o povo de Israel estava peregrinando ali no deserto. E Deus deu uma ordem para que o povo construísse um santuário. E o texto está na tela, eu vou ler o texto. Diz aí, ó, e me farão um santuário, próprio Deus pedido para Moisés, para que eu possa habitar no meio deles. Esse texto é interessante. Se algum dia a gente tiver a oportunidade de estudar o livro de Êxodo, nós vamos perceber que esse texto é o texto central do livro. O meio do livro está bem aí. O meio do livro, o texto central do livro de Êxodo é Êxodo capítulo 25, verso 8. E o versículo 8 fala da ordem de Deus para a construção de um templo, de um santuário. E nesse texto a gente já percebe um dos principais objetivos do santuário. Porque Deus queria fazer morada com o seu povo, para que eu possa habitar. É interessante essa frase. Para que eu possa habitar. Então Deus queria estar perto do seu povo. Deus queria estar junto do seu povo. Deus queria estar habitando com o seu povo. Isso aqui é muito importante. A gente vai perceber que todo o santuário e todo o sistema de serviço no santuário alcança o seu cumprimento, a sua tipologia na pessoa de Jesus Cristo. A tal ponto que quando Jesus Cristo ele vem a essa terra, não, ele se encarna, o apóstolo João, o mesmo autor, o mesmo escritor aqui do Apocalipse, João, quando escreve o Evangelho, ele vai usar uma das mesmas palavras, um dos mesmos verbos usados nesse verso, não? Vocês se lembram lá? E o verbo se fez carne, João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o mesmo verbo usado em Êxodo 25, verso 8, para que eu possa habitar. Lá o texto lá de João capítulo 1,
quando fala para que eu possa, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo no grego ali é skeno, skeno. E esse verbo ele significa fazer um tabernáculo. Como a gente não tem esse verbo no português, né? Talvez assim uma tradução muito literal seria tabernaculou. Então, Jesus Cristo, ele tabernaculou entre nós. Em outras palavras, ele mesmo se tornou o tabernáculo. Então, ele mesmo veio e habitou entre nós. Então, essa é uma primeira lição que nós aprendemos sobre o santuário terrestre. Deus pediu para que a nação israelita construísse um santuário. Primeiro objetivo, para que Deus pudesse habitar junto com eles. Eu quero chamar a atenção de vocês para o final do verso também. É interessante a localização do santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Guardem isso, no meio deles. Se algum dia a gente estudar o livro de Números, o livro de Números é interessante, é onde Deus organiza a nação de Israel. Então Deus coloca a tribo para cá, uma tribo para cá, etc. E a gente vai perceber que no livro de Números, o santuário ficava exatamente no meio da nação de Israel. Ok? Como vocês podem perceber por esse desenho aí na tela, por essa ilustração, as tendas ficavam ali ao redor e eram 12, as tribos de Israel eram divididas em 12, não? Então, 3 tribos ficavam ao norte, 3 tribos ficavam ao sul, 3 tribos ficavam a leste, 3 tribos ficavam a oeste. E a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, fazia uma volta em torno do santuário. E as 3 cabanas que ficavam na porta, essas cabanas que estão bem aqui na porta, são as 3 cabanas de Moisés, Arão e Eleazar. É o grupo aí do sacerdote, do sumo sacerdote, né? É muito interessante isso aqui, que estrategicamente o santuário ficava no centro do acampamento. Nós temos uma lição muito importante e uma aplicação espiritual muito importante para nós aqui. Assim como Deus era o centro da nação israelita, Deus também deseja ser o centro da nossa vida. Deus deseja ser o centro da sua vida também. Essa era uma das lições importantes ali do santuário. Podemos avançar aí, Carlos, por favor. Pode avançar aí. Isso, pode preencher a tela aí. Isso fica melhor assim. Então, santuário de Deus, vamos lá. Este mesmo santuário, ele seria uma cópia em miniatura do santuário celestial, a morada do Deus eterno. Olha só o que nós já estamos falando para você aqui. Estamos querendo dizer que além do santuário terrestre que Deus pediu para que a nação de Israel construísse, já havia um santuário de Deus no céu. Sim, mas como é isso? A própria Bíblia nos mostra. Vejamos aí, Êxodo capítulo 25, versos 8 a 9, verso 40 também. O texto está na tela. Ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha só o verso 9, o que diz aí. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Olha que interessante. Deus está falando para Moisés. Moisés, você tem que fazer de acordo com o modelo que eu te mostrei no monte. Então, esse texto nos mostra que Deus ele apresentou como se fosse uma planta, como se fosse um modelo, um outro santuário. Ok? Então Deus falou assim, Moisés, você tem que fazer esse santuário terrestre conforme o modelo que eu te mostrei aqui. Então a ideia que a Bíblia nos dá é que antes do próprio santuário terrestre já havia outro santuário. Que esse santuário é chamado então santuário celestial. Os próximos versos que nós vamos mostrar vai falar sobre esse santuário. Nós acreditamos que o santuário terrestre, assim como eu usei essa expressão no slide anterior, na verdade eu estou usando essa expressão aí, ó. É uma cópia do santuário celestial, só que em miniatura. Infinitamente miniatura. Será que nós temos ideia do tamanho do santuário celestial? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Pode avançar aí, Carlos, por gentileza? Podemos avançar aí. Isso. Vamos lá. Isso, pode preencher a tela. Nós temos alguns versos, acho que são... Isso. Ok, acho que... dá mais um clique, acho que tem mais um verso aí. Ok, pode voltar. Muito bem. Então eu coloquei aqui, ó, eu coloquei 3 versículos apenas. A Bíblia é recheada de versos sobre o santuário. Inclusive, depois eu quero até indicar para você um livro
Tá bom? Daqui a pouco eu pego o livro, vou mostrar aqui na tela um livro sobre o Santuário Celestial que saiu recente. Eu vou indicar para você comprar, poder adquirir também. Olha só o primeiro verso ali, ó, Salmo 102, verso 19. O Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra. Percebeu ali? O Salmo 102, verso 19, fala que lá no céu tem um santuário celestial, porque fala que Deus, lá do céu, do alto do seu santuário. Então perceba que a Bíblia vem dizendo que há um santuário que Deus nos vê, baixou vistas à terra, desde os céus. Há um santuário no céu. Hebreus capítulo 8, versos de 1 a 2. Olha que texto interessante. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Aqui está falando de Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E veja só o que diz Hebreus, ó, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não os homens. Olha, para mim esse é um dos textos mais claros sobre o santuário celestial, porque diz assim que há um santuário no céu, onde Jesus Cristo entrou, e esse santuário foi Deus que construiu, não os homens. É muito interessante. E nesse santuário, Cristo, ele é chamado de ministro do santuário celestial. Em outras palavras, Cristo é o comandante do santuário celestial, o ministro da casa civil, vamos dizer assim. O mais interessante é que é Hebreus capítulo 8, né, que nós estamos lendo, e se algum dia nós viermos a estudar a epístola aos Hebreus, a gente vai perceber que esse também é o centro da epístola. O centro da epístola aos Hebreus trata sobre o santuário. O próprio, acreditamos que é o apóstolo Paulo que escreveu a epístola, o próprio Paulo mesmo fala, ó, o essencial das coisas que temos dito. Quer dizer, o que de mais importante eu escrevi aqui nessa epístola é isso. Então a gente percebe que esse é o centro da epístola, tá bom? Olha outro texto na própria carta aos Hebreus, ó, Hebreus 9, aí, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja, eu só citei somente 3 textos, há quase uma centena, ou muito mais que uma centena de versos na Bíblia, que trata sobre o santuário celestial, a realidade de um santuário celestial. Tá ok? Então o santuário terrestre era apenas uma cópia, em miniatura. Daqui a pouco eu vou mostrar por que eu estou falando que era em miniatura. Pode avançar aí, Carlos, por gentileza. Por favor. Isso, muito bem. Aí, ó. Olha que outro detalhe onde a gente vai chegar aqui. Deus mostrou, além de mostrar o próprio santuário, Deus mostrou para Moisés também os devidos móveis que deveriam compor os compartimentos do santuário. A gente tem um texto, Êxodo 25:9, segundo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Perceba aqui que nós temos 2 modelos. A palavra modelo aí sendo repetida, né? Uma palavra muito importante aí no Antigo Testamento. Essa palavra modelo, né? É tabnit. Na verdade, tem uma tese doutoral somente sobre essa palavra, modelo. Então você percebe que o santuário, quer dizer, o próprio templo celestial, serviu de modelo para a construção do santuário terrestre, e os móveis do santuário celestial também serviram de modelo. Diz aí, ó. E para modelo de todos os seus móveis. Interessante, hein? Então, os móveis do santuário celestial serviram de modelo para os móveis do santuário terrestre. E quais eram os móveis? Vamos ver quais eram os móveis, então. Pode avançar. Vamos avançar, então. Vamos trabalhar com esses móveis do santuário. Olha que interessante a gente analisar aqui os compartimentos, não, do santuário. O santuário, ele era praticamente... Na verdade, o santuário em si, a própria tenda, o santuário, só havia ali 2 compartimentos. Mas a gente fala 3 compartimentos porque, na verdade, estamos tratando do pátio. O pátio também era um compartimento onde havia ali 2 móveis, não? Então nós temos ali o pátio, todo esse quadrado, todo esse quintal aí é o pátio. Aí depois, no pátio, nós temos 2 móveis, nós vamos falar isso daqui a pouco, praticamente no próximo slide, vamos tratar. E um pouco mais para o canto, aí sim nós temos o próprio santuário em si, que ele era dividido em 2 compartimentos. Então, o compartimento maior
era chamado de lugar santo, onde havia ali 3 móveis. Vamos trabalhar isso mais detalhadamente. E depois o lugar com menos espaço, o lugar menor, era chamado de lugar santíssimo, onde havia apenas um móvel, que era a Arca da Aliança. E esses 2 compartimentos, eles eram divididos por um véu, assim como também o lugar santo, ele era dividido, então fechado por um véu, separando do pátio. Tá, ok? A gente vai destrinchar melhor aí, compartimento por compartimento e móvel por móvel. E vocês talvez estejam pensando, mas o estudo não é sobre o Apocalipse? Sim, com certeza. Aguarde aí que vocês vão perceber a importância da gente entender a estrutura do santuário para entender o Apocalipse. Podemos avançar aí. Vamos prosseguir. Ó. Ok, olha que ilustração bonita, né? Então seria mais ou menos assim. A cabana, né? A cabana de Deus, a tenda de Deus. Aí está o santuário terrestre. Me parece, se a gente for lá, não é necessário você abrir o texto, tá bom? Mas se a gente for no livro de Êxodo, no livro de Números, eles dão as medidas, não? Então ali o próprio pátio, que é todo esse espaço maior aí, esse pátio em questão de largura, o pátio ele media em torno de 20 metros, por aí. A questão de 25 metros, por aí. Agora, em questão de comprimento, o pátio media quase em torno de 50 metros. Porque, na verdade, a medida é dada com a medida bíblica, né, da época. Côvados, não? Côvados é cerca de 45 centímetros. Aí tem que fazer essa medida aí. Agora, a própria tenda, o santuário, em questão de largura, era em torno de 6 metros, e em questão de comprimento, era em torno de 12 a 14 metros, mais ou menos. Não era tão grande, não. Não era um espaço tão grande. É por isso que eu estou falando que era uma cópia em miniatura do santuário celestial. Vamos avançar aí. Vamos lá, móvel por móvel. Vamos ver os móveis aí. Muito bem, então eu gostaria que você, com a sua mente, imaginasse a cena. Gostaria que você agora se reportasse há cerca de 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, praticamente, 3.100 anos atrás, 3.000 anos atrás, a gente vai chegar lá na época aí do santuário terrestre, e gostaria que você se imaginasse como um israelita entrando, não? Então você entra, então o primeiro espaço que você entra ali é o pátio. E nesse grande espaço aí, os únicos móveis que tinham ali eram esses 2 móveis. Então o primeiro móvel ali é o altar de sacrifício, onde a pessoa se aproximava, por exemplo, se a pessoa havia cometido algum pecado, etc., ela trazia ali algum animal. Esse animal tinha que ser um animal novo. Por exemplo, se fosse um cabrito, se fosse um cordeiro, se fosse uma ovelha, tinha que ser de 1 ano, bem novinho, sem ter nenhuma mancha, sem ter nenhum machucado, nenhum osso quebrado, etc. E esse animal, na verdade, era um símbolo. O sistema de sacrifícios havia sido instituído desde quando o pecado entrou no mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva cometeram o pecado, e o pecado entrou no mundo, imediatamente o plano de salvação já começou a entrar em efeito. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, o próprio Deus veio à procura da humanidade. E o próprio Deus faz a pergunta para Adão, onde está Adão? E Deus vai fazendo perguntas, não porque Deus não saiba, mas sim porque Deus estava querendo levar Adão e Eva a reflexões, correto? E o próprio Deus, após anunciar o plano de salvação para eles, Deus fala assim, olha, um descendente vai nascer da linhagem de Eva. E esse descendente vai destruir o mal, e ao mesmo tempo que ele destrói o mal, ele pisa na cabeça do mal, ele salva a humanidade. Era a primeira promessa de Jesus Cristo, que iria morrer pela raça humana. E como é que isso ficaria ilustrado para Adão e Eva? O próprio Deus, está escrito, acho que é no verso 21, capítulo 3 de Gênesis, verso 21, o próprio Deus cobre Adão e Eva com peles de animais. Interessante isso. Adão e Eva, por causa da vergonha, eles haviam se coberto com folhas de figueira. Só que acho que foi o Carlos que comentou aí esses dias, acho que foi semana passada que ele comentou sobre a justificação pela fé, as vestes da salvação. Folhas de figueira secas, elas se secam rápido, né? E o vento leva folhas de figueira. Então isso demonstra que as nossas próprias forças, nossos próprios méritos não vão cobrir a nossa vergonha. Então o próprio Deus cobriu Adão e Eva com peles. Se Deus cobriu Adão e Eva com peles, é porque houve
houve alguma morte. Sim, a morte ocorreu ali naquele dia. A morte de quem? A morte de algum animal. O animal morreu naquele dia. E com a pele do animal, Deus cobriu Adão e Eva. E aquele animal morto era uma representação da futura morte substituta, da morte do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, dali em diante, o pecador ele oferecia um sacrifício. E, na verdade, o sacrifício em si não tirava pecado algum. O apóstolo Paulo mesmo escreveu isso em Hebreus capítulo 9, correto? Versículo 13. O sangue de touros e bodes não remove pecado algum. Mas, na verdade, a fé daquela pessoa era transportada para o futuro e ela acreditava que o Messias de Deus, o Messias, iria vir um dia, iria morrer pela raça humana. Então, é interessante isso, não? Como que as pessoas antes de Cristo eram salvas? Elas eram salvas, sabe como? Olhando para frente, acreditando no futuro Messias, acreditando na futura morte de Cristo na cruz do Calvário. E hoje, como é que as pessoas são salvas? Olhando para trás. Nós acreditamos que um dia Jesus veio por nós. Em outras palavras, amigo, Jesus Cristo está no meio da história. Ele dividiu a história ao meio. Então, todos devem olhar para ele para serem salvos. Aqueles que estavam antes de Cristo deveriam olhar para o futuro, e nós que estamos depois de Cristo devemos olhar para trás. E todos os olhares devem estar concentrados na cruz de Cristo, ok? Então, ele é o Cordeiro de Deus. Interessante, João Batista compreendeu essa teologia. Vocês se lembram? João Batista, quando estava lá na margem do Rio Jordão, ele viu Cristo se aproximando e com o dedo em riste ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está usando o linguajar do profeta Isaías aqui, Isaías capítulo 53. Isaías fala assim, ó, Cristo foi levado como cordeiro, como ovelha muda, não? Para o sacrifício, como uma ovelha para o sacrifício ele foi levado, como cordeiro, etc. Então, Cristo era a representação de todos esses animais que eram sacrificados. Então, ali no altar, aquele altar ali, o animal ele era sacrificado, ele era morto, não? O próprio israelita, ele chegava ali, o sacerdote estava ali para auxiliá-lo, é lógico, mas o israelita colocava a mão dele sobre a cabeça do animal e confessava o pecado. E de uma forma simbólica, o pecado era transferido para o animal. E aí o próprio israelita matava o animal e o sacerdote ele iria repartir as partes do animal e queimar sobre o altar de sacrifício. Ok? E aí nós temos o próximo móvel. O próximo móvel logo à frente é uma pia com água. Ô Carlos, dê um clique aí, acho que tem uns... Isso, acho que tem uns elementos surpresas aí, obrigado. O próximo móvel ali é uma pia com água. Exato, não? Essa pia, para que servia essa pia? Sabe para quê? O sacerdote, ele teria que entrar ele teria que entrar no santuário. Por que ele teria que entrar no santuário? O animal estava sendo queimado lá no altar de sacrifício, só que o sangue do animal era levado para dentro do santuário. E lá no lugar santo, que daqui a pouco a gente vai entrar ali, o sacerdote ele aspergia o sangue do animal sobre o altar de incenso. É um dos altares que está lá dentro. Daqui a pouco a gente vai entrar. Olha que coisa interessante. Por que ele teria que fazer isso? Porque é o seguinte, ó, a gente vai encontrar isso lá no livro de Levítico. Em algum dia, quando a gente for estudar Levítico, vai ficar bem claro isso para nós, tá? Olha só. Quando o israelita confessava o seu pecado sobre o animal, de uma forma simbólica, o pecado era transferido para o animal, correto? Isso, daqui a pouco a gente chega lá. O pecado era transferido para o animal, só que presta atenção. Só que o animal era morto. E o sacerdote, quando ele movia o animal, quando ele partia as partes, quando ele partia o corpo do animal, às vezes o sacerdote ele era autorizado por Deus a comer a carne que estava sendo assada ali, o sacerdote comia, e o ato do sacerdote comer e manusear essa carne, sabe o que acontecia? Opa. Tudo certo aí, Carlos? Tudo certo, não, pode continuar. Posso mesmo? Então dá lá. É que eu não estou vendo o PowerPoint aqui. Tranquilo, pode continuar. Então, tá bom. Então, ok. Então, veja só, o que acontecia? O sacerdote, quando ele manuseava o animal e quando ele manuseava o sangue do animal, o pecado que estava sobre o animal era transferido para o sacerdote. Só que assim,
O sacerdote não ia ficar com aquele pecado para ele. E o que deveria acontecer agora? O sacerdote entrava no lugar santo, ele aspergia o sangue no lugar santo. Isso, ele aspergia o sangue no lugar santo. E o ato dele aspergir o sangue no lugar santo, ele estava transferindo o pecado do israelita, que havia sido transferido para o animal e que havia sido transferido para ele. O ato do sacerdote aspergir o pecado no lugar santo transferia o pecado para o santuário. Ok? Então é um processo chamado o processo de transferência. Por que o pecado era transferido para o santuário? Sabe por quê? Você se lembra aquele primeiro texto que nós lemos? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles? Eu faço uma pergunta. Você que está aí do outro lado, você pode responder? É lógico, necessariamente não precisa ligar o microfone para responder-me. Mas você pode responder aí na sua mente mesmo. Quem é que habitava dentro do santuário? Era o próprio Deus, a morada do Deus eterno. O ato do sacerdote aspergir o sangue sobre o santuário, o sangue do animal sobre o santuário, o sacerdote estava transferindo o pecado para o santuário. E qual o significado disso? Sabe qual o significado disso, amigo? Deus estava querendo ensinar para a nação de Israel que o próprio Deus estava se responsabilizando pelos pecados. Sim, o santuário era uma forma didática de Deus ensinar para eles o plano da salvação. O ato do sacerdote aspergir o sangue no altar de incenso, no lugar santo, ele estava transferindo o pecado para o santuário. E isso Deus estava querendo mostrar que ele iria se responsabilizar pelos pecados de todo Israel e de toda a humanidade, é lógico. Na verdade, foi isso que Deus falou para Adão e Eva lá quando o pecado entrou no mundo. O que Deus falou para Adão e Eva? Deus falou assim, ó, eu vou vir, eu vou pisar na cabeça da serpente. Em outras palavras, eu vou vencer o mal. Só que de que maneira eu vou vencer? Morrendo a pena de morte. O salário do pecado é a morte. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele se responsabilizou pelos pecados de toda a raça humana. Isso era demonstrado de uma forma ilustrativa aí no santuário. Muito bem, já entramos aí no lugar santo. O pastor Carlos, pode dar um clique, por gentileza? Isso, obrigado. Aí nós temos os 3 principais móveis. Na verdade, são os únicos móveis, não? Eram os únicos móveis do lugar santo. Então, ao você entrar, tá vendo? O sacerdote está bem ali diante do altar de incenso, né? Quando você entrava, daqui a pouco a gente vai ter uma visão de cima do santuário, ok? Por enquanto estamos olhando aí pelo lado, de perfil. Então, desse lado esquerdo aqui, nós temos o castiçal com 7 lâmpadas. Então, você entrava, aí tinha um castiçal ali com 7 lâmpadas que iluminava todo o santuário. Era algo muito bonito. Tudo isso revestido de ouro puro. Você percebe que as paredes por dentro do santuário eram de madeira de cedro, revestidas de ouro. Era um negócio assim, fora de série, não? O sacerdote, para entrar, ele tinha que tirar as sandálias. Aquela pia com água, ele se lavava, ok? O sacerdote lavava os braços, lavava os pés, para entrar. Olha que interessante, cada móvel do santuário era uma representação do serviço de Cristo. O altar de sacrifício representava a própria cruz de Cristo, a morte do Cordeiro. A água na pia representava Jesus Cristo. O próprio João desenvolve isso. João fala assim, quando Cristo fala, não, eu sou a água da vida. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. Ok? Então, para nós nos apresentarmos diante de Deus, temos que nos lavar em Jesus Cristo com sua graça. Do lado esquerdo, aí nós temos aí o castiçal com 7 lâmpadas. E Cristo mesmo fala isso em João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Do lado direito, um pouco ali, região do norte, né? Na verdade, aquele lado ali da mesa dos pães é o lado do norte do santuário. Daqui a pouco a gente vai ver nos 4 pontos cardeais, os lados aí. Então ali são os pães da preposição. A palavra preposição é um termo muito técnico. Na verdade, são os pães da presença. A ideia de que esses pães ficavam na presença de Deus. Tá bom? Então ali nós tínhamos, né? Ali tinha 12 pães. São 12 pães. O número 12, ele representando as tribos de Israel, mas na verdade o pão ali representava também a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Cristo desenvolve isso no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Cristo fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que é interessante, amigo? Da mesma maneira como o assunto do santuário estrutura o livro do Apocalipse,
assim também o assunto do santuário estrutura o Evangelho de João. E o mais interessante é que em ambos os livros o escritor é o mesmo. O que vocês acham? Vocês não acham que a teologia do santuário estava na mente de João quando ele escreveu o Apocalipse e quando ele escreveu João, seu Evangelho também? Com certeza. Um pouco mais adiante, antes de chegar ali no véu, no segundo véu, nós temos ali o altar de incenso. Aí estava o altar de incenso, tá? Esse altar é interessante. Era nesse altar que o sacerdote ele queimava o incenso, ele trazia o incenso, né? Ele trazia o incenso e jogava ali, ele queimava. Aquele incenso, ele subia e ele entrava para o lugar santíssimo, porque aquele véu ele não ia até o teto do santuário, que também era coberto de peles, né? Era coberto ali com tecidos. Aquele véu, ele tinha uma abertura e esse incenso passava para dentro do lugar santíssimo. Esse incenso tem uma representação muito bonita. Representa a intercessão de Jesus Cristo. A intercessão diante de Deus Pai. Ok? E aí o sacerdote, ele pegava o sangue e ele, com a ponta do dedo do seu polegar, ele passava nas 4 pontas do altar de incenso e aspergia o sangue diante do véu e também no altar. Quando ele fazia isso, ele transferia o pecado que estava sobre ele, que era do israelita lá fora, ele transferia para o santuário. E aí, quando o sacerdote terminava esse serviço, ele saía do santuário, aí sim, preste atenção, só aí ele podia despedir o israelita e o israelita poderia ir embora. Não sei se você percebeu que a pessoa para receber o perdão, ela dependia da morte do animal e não somente da morte do animal. Ela não tinha que ir embora somente com a morte do cordeiro. Ela ficava lá esperando. Ela também dependia da intercessão do sacerdote. Eram 2 coisas. Ela só era despedida quando o sacerdote saía do lugar santo, no caso, por ele ter aspergido o sangue no lugar santo. Então você percebe que eram dois elementos que garantiam o perdão para a pessoa. A morte da vítima e a intercessão do sacerdote. Tudo isto, como você já percebe, representava o ministério futuro de Jesus Cristo. Sua morte na cruz do Calvário e a sua intercessão por nós no santuário celestial. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, ok? Avança um pouco aí, Carlos. Eu quero falar um pouco sobre o altar de incenso. Vamos avançar um pouco aí. Pode dar uns... Ok. Dos 3 móveis do lugar santo, este era o único, presta atenção, isso aqui é importante. Estou comentando sobre o altar de incenso. Essa parte é muito importante para a gente entender o Apocalipse 4. Dos 3 móveis do lugar santo, este era o único dos 3 no qual o sacerdote prestava serviço no ato diário de queimar o incenso e aspergir o sangue. Percebeu o que eu escrevi aí? Percebeu o que eu escrevi? Então veja só. Quando ele entrava no lugar santo, 3 móveis estavam ali. O castiçal do lado esquerdo, mesa dos 12 pães do lado direito e logo à frente, antes do lugar santíssimo, o altar de incenso. Dos 3 móveis, não era no castiçal e nem na mesa dos pães que o sacerdote trabalhava. Ele prestava um serviço, era no altar de incenso. E que serviço era esse? Ele aspergia o sangue e queimava o incenso. Você sabe o que se entende? O que entende-se é que o altar de incenso era uma representação do trono de Deus no lugar santo, pelo fato do sacerdote servir os elementos de intercessão diante do móvel. É isso que se entende. O altar de incenso era uma representação do trono de Deus no lugar santo. No lugar santo. Tá? O ato do sacerdote prestar um serviço, o serviço de intercessão, queimar o incenso, aspergir o sangue diante do altar de incenso, isso se entende que esse altar representava o trono de Deus ali também. Guarde isso, guarde essa informação que é importante. Vamos avançar. Pode avançar aí, Carlos, por gentileza. Acho que a gente vai entrar agora no lugar santíssimo, se eu não me engano. Vamos lá. Ok, olha lá. Os serviços realizados no altar de incenso, é interessante essa frase, ó. Êxodo capítulo 30, verso 8, eram feitos perante o Senhor. É interessante isso, tá? Então, os serviços realizados no altar de incenso eram feitos perante o Senhor. Então, essa expressão, é lógico, essa expressão dá a ideia de que o altar de incenso era uma representação do trono de Deus.
Tá bom? Era uma representação do trono de Deus. Então, fazendo uma recapitulação aqui para a gente desenhar isso bem na nossa mente, acredito que está ficando claro para você. Pátio, primeiro móvel, o altar de sacrifício, onde a vítima era sacrificada, tá bom? Segundo móvel, antes de entrar no lugar santo, a pia com água. Entrando no lugar santo, do lado esquerdo, nós temos o castiçal com 7 lâmpadas. E aí, do lado direito, nós vamos ter a mesa com 12 pães e logo à frente nós temos o altar de incenso. Avance um pouco para nós, por favor, Carlos. Vamos lá. Exinaldo, só antes Não, da gente pode. avançar, tem um comentário Pode. legal aqui no chat a respeito de como seria o santuário. A gente tem várias representações do santuário, mas a cena o santuário em si era um local bem fúnebre, né? A gente tinha morte todo dia, Isso é bom, esse sangue comentário é bom. todo dia, o sangue era aspergido todo dia no local e era limpo só uma vez por ano. Boa. Então aquilo era um cenário pesado, né? E talvez a gente pode entender que esse cenário pesado ele tinha um objetivo em si, Sim. né? Sim. Ele tinha um Com objetivo em si, certeza. todo esse sangue, toda essa Boa. morte, todo esse mau cheiro, até que no comentário Boa. mau cheiro, isso tinha uma representação em si. Tinha um objetivo, Eu acho não? Vamos Tinha. explorar um pouco isso aí, vamos explorar. Veja só, vamos fazer o seguinte, vamos nos colocar no lugar de Adão e Eva, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 3, não é necessário abrir o texto, mas vamos nos colocar no lugar de Adão e Eva, tá bom? Vamos lá. Então, ok, Deus ele aparece para você e fala assim, ó, olha, você quer ser salvo? Sim, Senhor, eu não quero a perdição, eu não quero experimentar essa morte eterna. Então tá bom, então Deus assobiou e chamou um animalzinho, um cordeirinho. Aí o cordeirinho vem todo pulando ali nos braços do Criador, Deus fala. Aí Deus entrega o cordeiro na sua mão, Deus fala assim, agora mata isso. Mas o que é matar, Senhor? Mata, tá aqui, eu vou providenciar aqui uma arma, alguma coisa que não sei. Mata ele, cabeça de um lado, corpo do outro, as artérias batendo, sangue para tudo quanto é lado, jorrando para tudo quanto é lado. Mata. Mas o que é isso? Mata ele. Mas eu não vou fazer isso. Então você vai morrer. Mas você vai morrer. Mas quem não mata ele? A única maneira de você escapar disso é matando o animal. Aí você vai lá e mata o animal. Tem sangue para tudo quanto é lado. Cabeça rola lá no meio do paraíso. As artérias batendo, sangue jorrando, aquela coisa horripilante. Você sabe por que a linguagem é muito forte? Sabe por quê? Sabe o objetivo de Deus? Primeiro, Deus queria mostrar para o israelita, para a humanidade, para o pecador, para mim, para você, o quão horripilante, o quão horrendo, o quão abominável é o pecado. Esse é o primeiro objetivo. Deus queria impactar a mente do pecador, quão abominável o pecado, justamente para que o pecador pensasse 1000 vezes antes de cometer algum pecado. A gente não tem noção do que é o pecado, amigo. Você sabe por que a gente não tem noção do que é o pecado? Que somos pecadores por natureza. Para nós é natural pecar. Mas o pecado é como se fosse dar um tapa no rosto de Jeová. Imagine isso, gente. Sim, foi isso que aconteceu. O pecado é algo gravíssimo. É tão grave que custou a vida do Filho de Deus, para vocês terem uma ideia. A gente não tem noção. Nós podemos aqui multiplicar os verbos, podemos falar semanas e semanas aqui, a gente não tem noção da gravidade, da malignidade, de quão horripilante é o pecado. Então toda essa cena terrível, essa cena de morte, toda essa cena de sangue, tudo isso era para impressionar o pecador para nunca mais pensar em pecar. Porque toda vez que pecasse, teria que morrer um inocente. Era justamente para fazer com que o ser humano abominasse o pecado, se afastasse do pecado. Ok? Então, praticamente era isso. Então, assim, toda aquela cena de sangue, aquela cena de morte no santuário, era justamente para mostrar o quão doloroso foi para Deus entregar seu unigênito filho, o próprio Messias, para salvar a raça humana. O quão impactante é o pecado no universo, ao ponto do próprio Filho de Deus. A única maneira de pagar o pecado da humanidade é dando a vida. Olha que interessante. O pecado é tão terrível, mas tão terrível, que a única maneira de você pagar o pecado é você deixando de existir eternamente. Em outras palavras, a morte eterna.
Essa morte que todo mundo passa por aí, que infelizmente eu e você vamos passar, se até lá Jesus não voltar, essa morte, gente, essa morte aí, essa morte ela tá só no pacote da morte eterna. Essa morte é comparada como um sono. A Bíblia fala que é um sono. A morte eterna não é eterna. É a pessoa morrer sem esperança e se vai se levantar, seja na primeira, segunda ressurreição, qual ressurreição que for. É sem esperança, é a morte eterna. Nenhum ser humano nesse planeta experimentou essa morte. Apenas um só. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ok? Então, para a gente ter uma ideia de quão horripilante é o pecado, é por isso que o serviço era feito daquela maneira. Sangue para tudo quanto é lado. Agora respondendo, me parece que está, acho que envolve a pergunta aí também. Veja só, isso também deveria ser. Em algum momento o santuário era limpo. E a gente vai perceber isso. Quando a gente estuda o livro de Êxodo, o livro de Levítico, a gente percebe em que momento o santuário era limpo. Sabe quando? Quando eles davam marcha. Quando eles colocavam em marcha, os sacerdotes desmontavam todo o santuário. Então havia lá uma família de Levi responsável pelos lençóis, outra família de Levi responsável pelas estacas, outro responsável pelos móveis, e acredita-se, e a gente percebe que o santuário ele era limpo naquele momento. Ok, Rafael? E tem um outro negócio pesado também, Uhum. porque assim, o sacrifício pelo pecado, o cordeiro ele era imolado. Uhum. E imolado significa literalmente esquartejado. Ou Essa é a seja, palavra, o esquartejado. cordeiro era esquartejado, não era simplesmente morto, cortar o pescoço. Ele era esquartejado para significar o peso do pecado e quão horrendo era isso. Por falar, vendo no comentário aqui falando a questão do odor, do sangue, do incenso, isso tem um significado legal, porque o pecado da humanidade, já que o santuário simbolizava a morada de Deus, era um reflexo do que tinha no céu, como a gente já viu agora, e o sacerdote ele levava esse pecado para dentro da morada de Deus. Pra ver como isso Sim. era pesado. É E interessante, aí, Rafael. Desculpa, pode comentar. Desculpa. não, eu só queria comentar um pouquinho mais, é porque a gente vê a questão do altar do incenso, o trabalho de Jesus, né? E do Espírito Santo. Porque a gente entra com o mau cheiro dos nossos pecados, do sangue do animal morto, e o Espírito Santo transforma aquilo através do sacrifício de Jesus no cheiro suave do incenso para subir até Deus. É o trabalho de Jesus transformando o mau cheiro dos nossos pecados em cheiro suave do sacrifício de Cristo. Muito Rafael, forte isso. você toca num assunto muito importante, sabe? Porque parece que é uma contradição, não? Veja só, o santuário era o local mais santo do universo naquele momento, porque Deus estava pisando ali. Então, se era o local mais santo do universo, ao mesmo tempo se tornava o local mais impuro do universo, porque o pecado ali também estava. Então, parece que é uma contradição. Na verdade, é o seguinte: é a santidade de Deus que nos purifica dos nossos pecados. Essa é a ideia do santuário. O pecado não afetava a santidade de Deus, muito pelo contrário, é a santidade de Deus que nos limpava dos nossos pecados. Então parece que é uma contradição, mas é a santidade de Deus que nos peca, que nos absorve do pecado. Enfim, tem uma pergunta aqui no chat, pois não, Carlos? Pode? Acho que é o Carlos ali. Primeiro o Rafael. Não, vai lá, Carlos. Eu já Não, falei. você que está no comando aí de tudo, cara. Até da aula aí. Olha lá. O Rafa Pois não. Falar, então. Tá, Carlos, enquanto você fala aí, só um minutinho, enquanto você fala, eu vou pegar o livro aqui para mostrar para o pessoal. Só um minutinho. Perfeito. Fala aí, Rafa, você primeiro. Então eu vou lá. Não, é que tem uma pergunta aqui no chat perguntando como é que milhares, na verdade não eram nem milhares, eram milhões de israelitas, né? Milhões de israelitas, eles faziam suas ofertas diárias. Isso era muito cordeiro, haja cordeiro para sacrificar tanto. A gente tinha no santuário o que a gente chamava do sacrifício contínuo, que era um sacrifício que o sacerdote ele fazia pela manhã e pela tarde. E esse sacrifício ele ficava queimando continuamente, ou seja, queimava o da manhã, quando da manhã estava terminando de queimar, iniciava o sacrifício da tarde, que queimaria pela noite até o próximo da manhã. E muitas das vezes o sacrifício pelo pecado, o israelita ele fazia suas orações por esse contínuo, virado para o santuário. Deus não era um Deus homicida de animais que queria a morte de milhões de cordeiros todos os dias. Aquilo era um simbolismo, claro. O apóstolo Paulo fala isso em Hebreus, era símbolo, sombra das coisas que viriam. Então a gente começa a entender esse diário como
forma de Deus providenciar esse sacrifício para todos os israelitas. Você nota algumas coisas legais no Antigo Testamento, que quando os israelitas eles oravam, no exílio, eles oravam virados para onde estaria o santuário lá em Israel. Daniel faz isso continuamente, alguns outros profetas que estavam em exílio faziam isso também, que eram justamente fazendo oração em nome, em prol daquele sacrifício diário que era feito todos os dias, continuamente, lá no santuário. Então, era assim que os israelitas faziam seus sacrifícios diários. Muitos existiam ofertas especiais, a gente vê lá isso em Levítico, ofertas por pecados que eram considerados assim de maior impacto na sociedade, ofertas por pecados de príncipes, ofertas por pecados da família do sacerdote, mas o pecado geral ele era feito assim dessa forma em nome do diário que simbolizava Cristo sendo sacrificado ali continuamente. Um ponto interessante dentro desse ponto aí que o Rafael levantou, né, é que quando a gente lê o livro de Levítico, a gente percebe claramente que não era todo tipo de pecado que exigia-se o sacrifício de um cordeiro, né? Qual era o pecado que exigia o sacrifício do cordeiro? Era o pecado pechar, era o pecado de rebelião contra Deus, é o pecado voluntário, aquele que a pessoa faz, né, dizendo eu realmente vou pecar, né? Era o pecado de mão que fala, né, de rebelião contra Deus. Então, ou seja, o pecado involuntário, aquele pecado que a gente comete sem a intenção de fazê-lo, quando a gente viu, a gente já cometeu por causa da nossa natureza pecaminosa, esse pecado, aquele sacrifício do diário, né, que era a intercessão do diário, ele cobria esse pecado. Mas o pecado pechar, aquele pecado voluntário, então exigia sacrifício. Outra coisa interessante também, importante de saber, é que o cordeiro às vezes era levado por família, né? Então o pai ali da casa, né, levava o cordeiro, as pessoas colocavam a mão sobre aquele cordeiro, os familiares ali no dia da confissão, e os pecados da família eram transferidos às vezes para um cordeiro apenas também. Então esse é outro aspecto, né? Mas Você vê isso aí, assim... Carlos? Oi? Você vê isso aí lá na história de Jó, né? Jó sacrificava diariamente por ele, por seus filhos e filhas. Exatamente. E ele ainda dizia, caso algum dos meus filhos tenha pecado e não se lembrou, então ele oferecia por isso também. A gente vê isso aí. Era um contínuo ali que ele fazia também, né? Então, pelo pecado que às vezes não estava claro, né? Não estava lá dentro do coração da natureza pecaminosa. Muito bem, mas um ponto importante é que mesmo assim, ainda era muito sacrifício que era feito, muito cordeiro que morria, porque era muita gente. Então, você consegue imaginar quanto sangue que era aspergido nessa cortina, gente? Durante um ano inteiro, sem lavar. Ficava mesmo né, muito sujo. Então, esse aroma suave que queimava ali no altar do incenso, né, continuamente também, equilibrava o cheiro dentro do lugar santo, né? Então, o que eu quero colocar com isso é que, para a gente pensar um pouquinho, será que tem alguma coisa ruim no céu, gente? Será que tem alguma coisa ruim no céu? E tem uma coisa ruim no céu, né? O que tem de ruim no céu? Lá no santuário de Deus tem uma coisa ruim, né? O que é que tem de ruim no santuário de Deus? São os registros dos meus pecados que estão lá, registrados no santuário celestial, poluindo o santuário celestial. O Isnal está fazendo assim, um monte de pecado meu, né? Um monte de pecado de todo mundo, né? Então, os nossos pecados estão lá, registrados no santuário celestial, e isso faz com que, né, aquele santuário também seja contaminado pelo registro dos nossos pecados. Então, a Bíblia diz que há um livro da vida, né, de cada um de nós, um livro do registro, onde estão lá registrados os nossos pecados. Então, esse santuário celestial também precisa ser purificado. Ok, muito boa a participação de vocês. Eu estou lendo aqui no chat também a participação dos amigos, né? Acho que tem um pessoal aí de Nova Timboteua, Rafael. Né? Então, eu tô vendo aí. Manda um abraço aí, pro pessoal de Nova Timboteua. Mandar um abraço aí pro pessoal de Nova Timboteua, né? Vocês que estão assistindo aí, né? Estão ligados aí no estudo da Bíblia. Muito bom tê-los aqui conosco. Estejam aqui todas as sextas-feiras,
acompanhando aqui o estudo do Apocalipse, ok? Ok, vamos prosseguir? Temos ainda, deixa eu ver aqui, temos 20 minutos, tá? Tá tranquilo aí? Vocês estão gostando do tema? Acho que a gente está avançando bem, né? Aqui a gente não quer correr, queremos trabalhar bem aqui com o tema. Vamos lá, então. O Carlos, dependo de ti, meu amigo, por gentileza. Ok, vamos entrar agora no lugar santíssimo. Opa, estão preparados para passar ali? Eu vou usar o mesmo linguajar de Paulo, o segundo véu. Então vamos lá, avança aí, para dentro do segundo véu. Vamos lá. Ok? O único móvel dentro do véu, dentro do Santíssimo. A Arca da Aliança, né? Olha que imagem bonita, né? Que ilustração bonita. Vamos lá. Pode clicar, Carlos. Pode avançar aí, por favor. É o próximo slide que eu vou comentar mesmo. Pode preencher a tela aí, tem algo aí. Qual era o conteúdo da arca, né? Aí só temos ali, ó. O que tinha dentro desse baú? Esse baú misterioso, né? Até filme já foi produzido com base nesse baú aí, a Arca da Aliança. Então nós tínhamos ali, ó, a vara de Arão, né? Tem a vara, a mesma vara que Arão fez os milagres ali na terra do Egito, etc. Essa vara representava a direção de Deus, Deus dirigindo a nação de Israel. E também havia ali um pote de barro com o maná, o pão de mel que caiu ali em Israel. Isso representava o cuidado de Deus para a nação israelita. Mas o conteúdo mais importante que havia ali dentro da Arca da Aliança eram as 2 tábuas da lei. As mesmas tábuas que Moisés recebeu no Monte Sinai. Nessas 2 tábuas de pedra estavam escritos ali os 10 mandamentos da lei divina. Tá? Isso é muito importante, isso aqui, os 3 elementos dentro da Arca da Aliança. A arca, ela media assim, cerca de 1,20 de altura e cerca de quase 2 de comprimento, assim, era a arca, tá? Muito interessante. 1,20 de altura? Não, desculpa, 1,20 de altura? Desculpa. É muito alto isso aqui. É quase 60 centímetros de altura e quase 2 metros de comprimento. Assim era a Arca da Aliança. E ela também tinha, acho que nós vamos avance um pouco aí. Pode clicar mais um slide aí, tem um detalhe importante aí. Pode avançar. Obrigado, Carlos. Olha lá. A arca, ela representava, preste atenção nessa informação, a arca representava o trono de Deus no Santíssimo Lugar. Isso é importante, hein? Vocês se lembram lá no lugar santo? Lá no lugar santo nós falamos que o altar de incenso representava o trono de Deus no lugar santo. Agora, no lugar santíssimo, a arca representava o trono de Deus. Muito bem. Por que isso? De que maneira a gente vê isso? Primeiro, o fundamento do trono divino é a sua lei e sua graça. A lei de Deus e a sua graça é a base do trono divino. De que maneira a gente percebe isso? A arca, ela tinha uma tampa. E essa tampa, ela tem um nome técnico, não? Se chamava propiciatório. Esse nome é muito bonito. Tem uma mensagem muito importante nesse nome aqui. Propiciatório é daí que vem a palavra propício. Você ser propício com alguém. Você ser generoso, propício com alguém. Então, ali na tampa da arca, o que acontecia? Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem. O sumo sacerdote, ao entrar ali, ele entrava uma vez ao ano. A gente vai trabalhar sobre esse assunto ainda. Quando ele entrava ali, ele aspergia o sangue de um dos sacrifícios que ele havia oferecido lá fora, ele aspergia em cima da Arca da Aliança. E o mais interessante, amigos, preste atenção, essa parte é importante, ó. Ao ele aspergir o sangue do animal morto sobre a Arca da Aliança, ele aspergia ali na tampa da arca. O que isso representava? Dentro da arca estava a lei de Deus. E o que a lei de Deus faz? A lei de Deus, ela apenas condena o pecador. O pecador, quando se depara com a lei de Deus, ele percebe que ele vai ser condenado, porque ele está falhando algum ponto ali. Então a lei de Deus condena, a lei de Deus não salva. Na verdade, a lei de Deus nos mostra o caminho, etc. A lei de Deus vai condenar aquele que está transgredindo a lei divina. E a pergunta é, quem aqui não é pecador? Fazer a mesma pergunta que Jesus fez, não? Quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Então todos aqui diante da lei de Deus são condenados. Só a lei de Deus, tá? Então o ato do sumo sacerdote jogar o sangue em direção à tampa da arca estava representando que o sangue do animal morto iria purificar, iria perdoar os pecados pelos quais a lei de Deus estava apontando, estava condenando os israelitas. Então aqui comigo, na tampa da arca havia um encontro, havia uma união entre a graça e a lei, ok? Entre a salvação
e a lei, entre a graça e a justiça, sendo que o conceito de justiça também é graça, tá bom? Então ali na tampa da arca, Deus, ao mesmo tempo, ele demonstrava que ele era misericordioso e justo, justo e misericordioso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sua lei deveria ser cumprida e ao mesmo tempo ele salvaria o pecador. Então é o local chamado propiciatório. Não é à toa que 2 querubins foram esculpidos em cada ponta da arca. E o interessante, não? Eles foram esculpidos com seus rostos voltados para a tampa. O que isso representa? Esses 2 querubins estavam representando toda a hoste angélica voltada para o plano da salvação e a própria lei divina. O interesse que toda a hoste angélica tem na questão do plano da salvação. É que a gente não tem tempo agora, mas se você quiser anotar depois, há um texto no livro de... Desculpa, livro não, na carta de Pedro, 1 Pedro, não é necessário a gente ler agora, deixa eu ver aqui, se eu não me engano é 1 Pedro, 2º, deixa eu ver aqui, 1 Pedro, exato, 1 Pedro capítulo 1, não é necessário a gente ler para a gente poupar tempo, mas você pode anotar aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 10 a 12, principalmente o versículo 12, fala assim que o assunto da salvação é o tema que os anjos mais gostam de estudar. Olha que interessante, não? O tema da salvação é o tema central dos anjos. É o tema que eles mais gostam de estudar. Esses 2 querubins esculpidos nas 2 pontas da arca representam o interesse da hoste angélica pelo plano da salvação. Avança aí para nós, Carlos, por gentileza. Então, a arca da aliança era uma representação do trono de Deus. Tá? Podemos avançar aí. O que acontecia ali? Isso, ó, Deus se revelava, ótimo. Deus se revelava de cima da arca. Ali na ilustração mostra como se fosse uma luz, não? Essa luz aí no Antigo Testamento é chamada de Shekinah. Então a Shekinah, o termo hebraico Shekinah significa manifestação visível da glória de Deus. Tá? Então aquela luz ali era a glória de Deus, então era uma manifestação visível. E essa glória se manifestava no meio dos querubins, de cima do propiciatório, de cima da arca. Era a manifestação visível da glória divina. Avance o próximo slide, acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Ok, pode preencher a tela aí, por gentileza. Pode preencher aí, Carlos. Olha que coisa linda que a gente vai ver agora. Os serviços no santuário apontavam para a obra de salvação em Jesus Cristo. Olha só, naquele tempo, a gente não tinha drone naquele tempo, né? Muito menos helicóptero, não tinha helicóptero, muito menos drone. Mas vamos imaginar se um drone sobrevoasse o santuário. E esse drone iria filmar o santuário de cima. Então, quem estivesse de cima do santuário, olha só o desenho que iria ver. Ali nós temos, logo na entrada, nós temos ali o altar de sacrifício, depois nós temos a pia, e o mais interessante, o posicionamento dos móveis faria exatamente o desenho de uma cruz. Quem estivesse de cima do santuário, o posicionamento dos móveis faria exatamente o desenho de uma cruz. Eu faço uma pergunta para vocês. Quem estava de cima do santuário? Vocês se lembram da história de Israel? Vocês se lembram que o povo de Israel, né? Uma nuvem ficava sobre o santuário e à noite era uma coluna de fogo. Então, Deus, ao mesmo tempo, estava dentro do santuário, Deus estava em cima também. Na verdade, aonde Deus está? Deus está em todos os lugares, porque uma de suas características é que ele é onipresente. O mais interessante é que o próprio Jesus Cristo, olhando de cima, ele iria ver o seu próprio instrumento que ele seria morto cerca de 2000 anos depois. Cerca de 1000 anos depois ali, não? Então, o próprio desenho de uma cruz era feito na disposição, na maneira como os móveis estavam dispostos no santuário. E ali a gente percebe, então, a tipologia da cruz do Calvário. Tá? Então, o que nós temos ali? O santuário era uma sombra daquilo que iria acontecer no Novo Testamento, no ministério de Jesus Cristo, tanto na sua morte, quanto na sua intercessão no santuário celestial. Podemos avançar um pouco mais? Vamos lá. Por favor, Carlos, me ajude aí. Isso. Ok. Olha que coisa bonita. Preencha a tela aí, por favor, Carlos. Acho que tem mais. Obrigado. Aqui ali, ó. Não é, né? Aqui não, é que ao invés de colocar aqui, eu tinha que colocar ali em cima da arca, né? Ali era revelada. Pois não, Rafael? À vontade. Eu fiquei pensando assim, a gente está falando que Deus era nuvem, que
que ele estava dentro, que ele estava fora. Glória. E pode ficar falando a palavra da gente. Queria só compartilhar com vocês um texto das palavras do próprio Paulo, né? Uhum. 1 Coríntios capítulo 10, Uhum. verso 1 a 4. E nota o que Paulo diz. Ora, irmãos, Pode falar, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Era Cristo. Ou seja, o Exato. próprio Paulo fala lá que a pedra, a nuvem, eram todos, era tudo Cristo, o próprio Cristo acompanhando A pessoa, lá. na verdade, ó, Rafael, o que a gente percebe é o seguinte, ó, dos membros da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo foi aquele que ele conduziu o plano da salvação desde o início. Tá? Ele foi aquele que materializou o plano da salvação desde o início. Então, ao mesmo tempo que ele revelou o plano da salvação, ao mesmo tempo ele se revelou no plano da salvação. Tá? Então, ali está a Shekinah, a glória divina. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano. É certo que a gente não vai trabalhar sobre esse tema ainda hoje, mas é chamado Dia da Expiação, que eu apenas menciono bem breve aí, né, no slide. Ó. Somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo para a cerimônia do Dia da Expiação. Era a purificação do povo e do santuário. Na verdade, como os pecados eram transferidos diariamente para o santuário, Deus então estabeleceu um dia no ano que ele purificaria todo o santuário e purificaria toda a nação de Israel. E era chamado o Dia da Expiação, que até hoje os judeus celebram, né? Na verdade, eles celebram todas as festas, e é a festa do Yom Kippur, o dia da expiação. Era considerado como um dia de juízo, que na verdade todos teriam que confessar os seus pecados, todos teriam que se humilhar, afligir a alma. Esse é o termo que é usado lá em Levítico 16 e Levítico 23, enquanto o sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo, na direta presença de Deus, para fazer purificação pelo santuário e por toda a nação de Israel. A gente vai comentar um pouco mais sobre... O dia da expiação merece uma aula, que na verdade a gente não tem tempo em poucos minutos para fazer isso. Mas a gente vai comentar sobre o dia da expiação, principalmente em Apocalipse capítulo 10. Quando a gente chegar em Apocalipse capítulo 10, ok? Mas ali, o sumo sacerdote, ele entrava... Agora eu gostaria que você se colocasse no lugar do sumo sacerdote. Imagine você estando ali a centímetros de distância do Onipotente. E a glória de Jeová se revela na sua frente. É lógico, o sumo sacerdote não via a forma do Senhor, mas ele estava na direta presença do Senhor. Em alguns momentos ele ouvia a voz de Deus ali. Se eu não me engano, tem um texto que eu vou compartilhar, está no livro de Êxodo, quando Deus fala assim para Moisés, dali eu falarei contigo. Então ele ouvia audivelmente a voz de Deus ali. Algumas vezes não. Às vezes ele trazia duas pedras, não? Duas pedras no ombro, uma em cada ombro, nos ombros. A pedra da esquerda, a Urim e Tumim. Então, se ele trouxesse alguma decisão difícil, então se Deus fosse favorável, Deus respondia com a pedra do lado direito. Ele iluminava a pedra. Se Deus não fosse favorável, Deus respondia com a pedra do lado esquerdo, escurecia a pedra. Então é Urim e Tumim. Então Deus se revelava ali. Era muito interessante. Ele deixava ali o incensário queimando ali perto e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. E ali era revelado o plano de salvação. Era algo muito bonito. Podemos avançar. Avancemos aí. Isso, já estamos terminando. Aí está o texto. Ó. Era de cima da arca que Deus falava ao sumo sacerdote. Êxodo 25, versos 21 a 22. Assim, o que nós temos? O santuário era o centro de comando para todo Israel. Preste atenção nisso, viu? De que maneira a gente percebe isso? Pela própria localização do santuário, no meio de todas as tribos. Segundo, o próprio Deus estava ali e dali Deus falava. Então, o santuário era o centro de comando para todo o Israel. Podemos avançar, por favor, Carlos? Por gentileza. Ok? Muito bem. Todo o serviço no santuário terrestre tipificava o serviço de Jesus na terra, por ocasião da cruz do Calvário, sua morte, e no céu, no santuário celestial. Então, Cristo, ao ascender ao céu, ele entrou no santuário celestial. E ele começou a ministrar no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, nosso sacerdote, intercedendo por nós diante de Deus, diante do trono de Deus. Ok? Então, aquilo que acontecia na terra era apenas um símbolo
daquilo que iria acontecer no céu. Podemos avançar? Vamos lá? Pode avançar aí. Ok. Carlos, só volta aí. Olha aí. No livro do Apocalipse, a doutrina do santuário ajuda no entendimento do livro. Tá bom? Pode clicar agora. Aí vocês vão entender o porquê que a gente fez esse estudo do santuário. Isso, Carlos. Olha lá. Pode preencher a tela aí, Carlos. Acho que tem mais slides aí. Isso, ótimo. Deixa aí. Vamos lá. Olha que interessante que vocês vão perceber aqui. Nós vamos terminar já, daqui a 5 minutos. São 9h55. Então, daqui a 5 minutos vamos terminar aqui. Vamos lá. Reginaldo, Pois não. A já gente que não vai falar hoje. A gente já não que a vai gente falar hoje. começou 10 minutinhos. Pois não. Eu não vou falar Já capítulo que... 4 hoje. Tá. Pois não, Rafael, fale. Mas fale, Rafael. Mas já que a gente começou 10 minutinhos depois, acho que a gente poderia terminar o assunto do santuário no livro do Apocalipse, mesmo que a gente vá até 10h10 lá e Isso. Não, para dar 10 minutos a mais. Na verdade, eu só tenho esse slide e o próximo para falar sobre o santuário no Apocalipse, porque o outro já seria o capítulo 4, tá? Então vamos lá. Estrutura do Apocalipse. Ó. Preste atenção. Agora sim, vamos lá para o Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Você vai perceber que o entendimento sobre o santuário vai nos ajudar a entender o livro do Apocalipse. Vamos lá. Olha lá. As visões, preste atenção ali no que eu estou falando, hein? As visões de conteúdo profético, elas são introduzidas com visões sobre o santuário. É interessante isso aqui. Eu percebi isso aqui. Você vai perceber que as visões de conteúdo profético, antes dessas visões, vem alguma cena do santuário. Aí está o exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Os capítulos 2 e 3, que nós terminamos de estudar na semana passada, ali, nesses capítulos, está a profecia das 7 igrejas. Nós bem sabemos que as 7 igrejas é uma profecia, tá bom? E essa profecia está nos capítulos 2 e 3. O mais interessante é o que vem antes. No capítulo 1, abre aí a Bíblia comigo, capítulo 1, versos 9 a 20, nós temos uma visão, é a primeira visão que João está tendo, onde ele vê Jesus no lugar santo do santuário. Ué, como é que eu sei que Jesus está no lugar santo do santuário? Leia comigo o versículo 12, capítulo 1 do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 12. Ó. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Opa! Aqui é o santuário celestial, porque o santuário terrestre nem existe mais. Ok? Nem existe mais aqui. O templo de Salomão, que na verdade era o segundo templo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E na verdade não havia mais validade, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, demonstrando a invalibilidade do santuário dali para diante, porque o verdadeiro cordeiro havia sido morto. Então não tem mais validade o santuário terrestre. Logo, João está tendo uma visão do santuário celestial. E por que eu sei, aqui comigo, por que eu sei que esse momento que João vê Jesus, por que eu sei que é o lugar santo? Exatamente, eu sei que você respondeu. Eu sei que é o lugar santo do santuário celestial por causa do móvel que está aí. João vê Jesus entre os castiçais, os 7 candeeiros de ouro, um dos móveis que ficava no lugar santo do santuário terrestre. E vocês se lembram que o santuário terrestre ele foi feito conforme o modelo do santuário celestial, inclusive até os móveis? Então aqui é o ambiente do lugar santo. Aqui é um ambiente... Talvez a sua pergunta seja, mas não teria que começar pelo pátio? Daqui a pouco não. Eu vou demorar ainda. No capítulo 11, a gente vai falar sobre o pátio. Tá bom? É no capítulo 11. Então eu vou demorar muito, hein? No capítulo 11 eu vou falar sobre o pátio. Por que não começa com pátio? Por que começa no lugar santo? Capítulo 11 eu falo do pátio. Tá bom? Vocês vão perceber que o pátio é deixado de fora. Você sabe por que o pátio é deixado de fora? Eu vou responder parcialmente. Porque os serviços do pátio, os serviços que eram feitos no pátio foram realizados na terra. Pergunta, qual era o serviço que era realizado no pátio do santuário? Qual era o serviço realizado no pátio? A morte do animal, exatamente. A morte do cordeiro representava a morte de Jesus Cristo. Esse serviço foi realizado na terra. Agora, o serviço de intercessão era feito somente dentro do santuário terrestre. É por isso que no livro do Apocalipse, apenas os serviços de intercessão aparecem. É muito interessante esse detalhe, tá bom? Então, olha só que interessante. Antes de começar a profecia das 7 igrejas, esse conteúdo profético é introduzido por uma cena do santuário.
Ok? Vocês querem ver como isso é real? Avança aí, Carlos. Acho que é o último slide que a gente vai fazer. Olha lá. E aí você pode preencher a tela. Olha aí o que nós temos aí. Olha aí o que nós temos. Ó. Ah, isso aí dá trabalho para fazer, viu, amigo? Ah, colocar esses movimentos aí tudo. Rapaz, isso aí dá trabalho para fazer. Montar uma aula dessa aí é madrugadas adentro. Fora as coisas que a gente tem para fazer ainda, hein? Isso, dá mais um clique aí. Ó, dá mais um clique. Olha aí. Tá aí, ó. Muito bem. Vamos começar ali em cima. Ó. Vamos começar ali em cima, na primeira linha. Ó. Ali, visão do santuário, capítulo 1, versos 9 a 20. Qual a primeira visão que nós temos? O lugar santo. Os 7 candeeiros, não? É o lugar santo. E a profecia seguinte, capítulos 2 e 3, profecia das 7 igrejas. Olha só o que a gente vai ver agora. Visão do santuário, capítulos 4 a 5. Aí eu coloco o lugar santo e falo trono de Deus. Ué, peraí. Mas o trono de Deus não é um lugar santíssimo? Sim. Só que vocês se lembram que eu falei que o altar de incenso também representava o lugar santo? Então, quando a gente entrar no Apocalipse capítulo 4, 5, eu vou mostrar para vocês que essa cena ainda está dentro do lugar santo. Ok? E é o altar de incenso aí, o trono de Deus. Por que é o altar de incenso? Daqui a pouco eu vou mostrar. E a profecia seguinte, ó, é a profecia dos 7 selos. Quando termina a profecia dos 7 selos, no capítulo 8, verso 1, termina a profecia dos 7 selos, aí no capítulo 8, versículo 2, já tem uma outra cena, ó, o altar de incenso. É um lugar santo. Então você percebe que até a visão do capítulo 4 e 5, João ainda está caminhando dentro do lugar santo, porque o altar de incenso ainda está sendo mostrado. Tá bom? Aí em seguida vem a profecia das 7 trombetas. O mais interessante é que dentro da profecia das 7 trombetas, há uma subdivisão, uma subvisão de santuário e profecia. Aí nós temos o capítulo 11, versos 1 a 2, onde o santuário é medido e diz assim, ó, deixe o pátio de lado. É interessante, os serviços do pátio já haviam sido realizados na terra, que é a morte do Messias. Então, deixe o pátio de lado, meça apenas o santuário. Aí vem uma visão profética, que começa no capítulo 11, versículo... Ali é o verso 3, não é o verso 2 ali. É capítulo 11, verso 3 a 14, tá? Aí quando termina ali o capítulo 11, verso 14, no capítulo 11, versículo 19, tem uma visão da Arca da Aliança. Aqui comigo, amigo. Preste atenção. Capítulo 11, verso 19. Vamos ler o texto lá. Olha lá, acompanha comigo. Eu vou ler aqui, ó. Já estamos terminando. Eu vou terminar nesse slide. Capítulo 11, versículo 19. Se você quiser abrir, abra sua Bíblia aí na sua casa e acompanha comigo. Ó. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista. Amigo, preste muita atenção nesse verbo, viu? E foi vista. Você sabe por que eu quero que você... Olhe para mim aqui agora. Você sabe por que eu quero que você preste atenção nesse verbo? Sabe por quê? Porque até aqui, esse verbo não é mencionado. Até aqui, sempre é mencionado assim, ó. Eu vi o altar de incenso, eu vi o castiçal, eu vi isso, eu vi aquilo. É somente aqui que é mencionado assim, ó, e foi vista. E você percebe que o termo está no passivo, até mesmo no português. Se a gente for lá no grego, a gente vai perceber que está no passivo. Se está no passivo, vem uma pergunta, quem é que viu? Aí eu vou deixar para quando a gente estiver na aula de Apocalipse 12, aí a gente vai mostrar quem é que viu a arca. Tá? Foi João que viu? Eu creio que foi João. Mas pelo fato do verbo estar assim, isso nos dá a entender uma outra coisa também. Quem mais viu a Arca da Aliança? Vamos deixar para o capítulo 12. Tá. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Olha, se João viu a Arca da Aliança no santuário, eu faço uma pergunta. Que compartimento do santuário celestial João já está aqui? Ele passou pelo lugar santo, porque ele viu lá o castiçal, viu o altar de incenso, e agora, se ele está vendo a Arca da Aliança, João ele entra onde agora? Exato, no lugar santíssimo. Muito bem. E aí você vai perceber, presta atenção ali no slide, ó, você vai perceber que do capítulo 12 em diante, todas essas visões, essas profecias, elas comportam no lugar santíssimo. Isso é muito interessante, tá? Então, vamos lá. Capítulo 11, 19, lugar santíssimo. Capítulo 12, até o capítulo 14, é a profecia do remanescente, missão e do ataque e a perseguição final. Aí vem de novo uma visão do santuário. Preste atenção agora que interessante, ó. Visão do santuário, capítulo 14, 17 a 18. Um anjo sai do santuário. Aí vem uma profecia, capítulo 14, 19 a 20.
profecia da destruição dos ímpios. Aí vem a visão do santuário, capítulo 15, 5 a 7. Anjo sai do santuário. Aí vem uma profecia da cessação da graça, quando diz assim que fumaça toma conta do santuário, ok? Aí vem a última visão aí. Anjo sai do santuário e depois termina com as 7 últimas pragas. Até capítulo 16, verso 2 em diante. Preste atenção aqui. Ô, Carlos, faz um favor, coloca o visor seu em cima do capítulo 14 ali, por gentileza. Visão do santuário. Isso aí, ó. Deixa aí. Olha que interessante. Você vai perceber que depois daí, João não tem mais nenhuma visão de nenhum móvel mais. É lógico. O último móvel do santuário é a Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Você vai perceber que as visões, ele vê só anjo saindo. Interessante, não é mais ninguém entrando, é só anjo saindo. Isso demonstra várias coisas. Primeiro, demonstra que o santuário celestial é o centro de comando de todo o universo. Ok? E demonstra que é o seguinte, olha aí, Carlos, que depois que, em torno do capítulo 14 e 15, principalmente capítulo 15, ninguém entra mais no santuário, só sai. Tá? Isso a gente vai entender melhor um pouco mais à frente. Carlos, dá um último clique aí, acho que tem só um último detalhe aí para a gente só falar. Deixa eu só ver aqui. Não, voltemos. Aí eu já vou entrar no capítulo 4, aí já não vai dar mais não. Mas, amigos, última coisa que eu quero dizer aqui, e aqui eu encerro minhas palavras, Rafael. Que eu encerro minhas palavras Deus tem um santuário no céu. E nesse santuário, na verdade, eu queria encerrar as minhas palavras lendo um texto, não do Apocalipse. Eu quero ler um texto da Epístola aos Hebreus. Tá bom? Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor não erigiu e não homem. Esse texto vem mostrando que Jesus Cristo, ele ministra no santuário celestial no meu e no seu favor. E o próximo verso que eu quero ler é Hebreus capítulo 9, verso 24. Esse verso é muito bonito, diz assim, ó, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Amigo, há um santuário lá no céu que é a morada do Deus eterno. E nesse momento, diante de Deus, Jesus Cristo está intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso Cordeiro que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou, ascendeu ao céu e é o nosso intercessor diante de Deus Pai. Paulo escreveu lá em Timóteo, não? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o justo. Que eu e você possamos confiar a nossa vida nas mãos do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Carlos, você tem mais alguma consideração aí da nossa aula de hoje? Só agradecer o Esinaldo pela excelente aula. Que brilhante a gente poder perceber o cuidado de Deus em revelar para nós tantos detalhes do plano de salvação, quando nós estudamos o santuário e a ligação que isso tem com as profecias, né? A importância do santuário celestial. Obrigado, Esinaldo. Amigos, aguardem para a próxima sexta-feira, viu? Às vezes a gente precisa dessas interrupções, tratar de um outro assunto, porque como a gente disse lá na nossa primeira aula, o livro do Apocalipse é uma grande referência ao Antigo Testamento. Se a gente não pegar essas referências, a gente não consegue compreender o livro do Apocalipse. E talvez seja por isso que muitos considerem o livro do Apocalipse como um livro selado, que não dá para interpretar, porque a gente não entende essas referências aí do Antigo Testamento. Zinaldo, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado pelos seus comentários. Tá ali, mostra aí pra gente o livro. Isso, esse é o livro aqui, um excelente livro que saiu. Ele é uma tese doutoral do teólogo Elias Brasil, tá? É o Santuário Celestial no Antigo Testamento. Então, assim, tudo sobre o santuário, ele vai tratar do santuário terrestre também, mas do terrestre ele vai para o celestial, né? Então, ele analisou todos os textos do Antigo Testamento sobre o santuário. E aí tem uma outra tese também sendo construída, que é a continuação dessa, é o Santuário Celestial no Novo Testamento. Então, por enquanto, a única que está publicada é essa aqui. Depois o Rafael vai postar aí no grupo para vocês, onde vocês podem adquirir, etc. Ela tem cerca de
520 páginas, o Santuário Celestial no Antigo Testamento. Muito bom. Vou só colocar o seguinte, algumas pessoas me perguntaram no começo do curso, sim, Carlos, você convidou um professor de Antigo Testamento para dar aula de Apocalipse. Eu falei que que o Reginaldo é professor de Antigo Testamento, né? Mas eu acho que agora já está explicada, né? Já está respondido por quê. Porque, na verdade, o Apocalipse, como a gente viu, ele tem mais de 800 referências do Antigo Testamento. Então, se a gente não tiver uma compreensão bem clara e profunda do Antigo Testamento, é impossível a gente entender o livro do Apocalipse. Então, obrigado, Reginaldo, mais uma vez aí, para enriquecer a gente na compreensão desse livro tão precioso que é o livro do Apocalipse. Meus amigos, acho que por hoje é só. A gente agradece as perguntas de vocês aí do chat. Essas perguntas, elas dão um sabor especial à nossa aula, né? A gente expande, amplia aqui os horizontes da aula da gente. Continue assim perguntando. Caso a gente não responda agora, a gente responde nos vídeos. Você pode também encaminhar as perguntas via e-mail lá a gente responde também, dá um jeitinho de responder. E na próxima sexta estaremos juntos aqui de novo para continuar a aula de Apocalipse capítulo 4, sobre a entronização de Cristo no santuário. Tem muita coisa curiosa, eu mesmo já levantei algumas dúvidas aí durante essa semana estudando e já estou tentando tirar. Se eu não tirar, o Reginaldo responde da sexta-feira que vem minhas dúvidas. Então, muita coisa vem por aí, coisa boa vem por aí. Aguardem os próximos capítulos, os nossos próximos episódios. Na próxima sexta a gente se encontra aqui, no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos na hora de Brasília. Reginaldo, você pode orar para a gente terminar, concluir nossa aula de hoje, por favor? Antes do Reginaldo orar, uma pessoa perguntou no início da aula aqui sobre uma pergunta que foi enviada por e-mail e ainda não foi respondida, né? Então, eu só avisando que a pergunta foi recebida, sim. É uma grande pergunta e ela merece uma profunda resposta. Então, nós estamos preparando essa resposta aí para a sua pergunta, essa específica que ainda não foi respondida, tá bom? Lá no e-mail mesmo, no seu e-mail vai ser respondida essa pergunta, tá bom? Forte abraço. Ok. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Obrigado pela paciência de vocês em nos ouvir aqui também. Juntos vamos aprendendo e juntos vamos caminhando, tá bom? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Bom Deus, queremos te agradecer pelo estudo dessa noite, Senhor. Queremos te agradecer pela profundidade da sua palavra. Na verdade, nós somos pequenos, somos limitados para entendê-la. Dependemos humildemente da sua misericórdia, da atuação do Espírito Santo. E com certeza, Deus, nós entramos em um assunto aqui que é um oceano vasto, infinito. Quanto mais a gente estuda, mais amplo fica. E humildemente queremos aprender com o Senhor diante da sua palavra. Nos dê uma boa noite de sono, que nós possamos dormir com a nossa mente cheia da sua palavra, que temos um bom descanso nessa noite, livra-nos do mal e nos acorde amanhã para mais um dia segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e até a próxima sexta.